O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar destinou recentemente R$200 mil à cooperativa Terra Livre do Rio Grande do Sul, que é vinculada ao MST. De acordo com informações do jornal Gazeta do Povo, os recursos repassados têm como objetivo a aquisição de 3 veículos para visitas a clientes, com o intuito de aumentar a comercialização dos alimentos produzidos. De acordo com o diretor do Terra Livre, Carlos Panceira, o comércio desses produtos teria como objetivo fortalecer a agricultura familiar e fomentar uma rede de comercialização estruturada e definida. É importante destacar que o coordenador estadual do MST no estado, Adelar Preto, é irmão do presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, que é vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, de onde saiu o repasse. Vamos repercutir com os nossos comentaristas. José Maria Trindade queria, claro, pedir a sua análise e sua avaliação. Só essa conexão familiar que a notícia aponta já não cheira muito bem. Agora, falta transparência nas relações do governo federal com o MST e também com as cooperativas vinculadas ao MST? Não adianta esconder. O governo tem sim uma ligação muito íntima com o MST. O MST roda o Brasil ameaçando propriedades privadas, é o terror do campo, né? E que, inclusive, eu conversava com o ministro do atual governo, ele dizendo sobre violência no campo. A violência no campo é levada pelo MST e ele considera que a violência é a possível reação de fazendeiros. Os fazendeiros, segundo eu recebi informações de um grupo muito específico, estão se armando sim, estão se protegendo e, olha, a violência no campo pode aumentar exatamente em decorrência da defesa, porque ninguém nunca fez nada, agora os fazendeiros não querem mais admitir esta surpresa de ver o MST chegar na sua porteira. Sobre financiamento, a história é mais complicada. A CPI do MST, esta agora, já tem dados muito importantes sobre esse financiamento. Isso aí é apenas um dado do Rio Grande do Sul, mas a CPI já tem dados nacionais, através de associações, através de organizações não governamentais, e me disse o deputado Coronel Meira sobre o estado de Pernambuco, onde lá ele aponta a ligação ali com perfuração de cisternas e outras obras e o dinheiro indo exatamente para o MST. Certo, agora eu vou retomar o contato com o Thiago Pavinato e quero inclusive, viu, Pavi, resgatar o tweet que você fez no dia de hoje sobre essa fake news que foi postada pelo deputado Zeca Dirceu do PT. Eu não diria assim, vamos colocar só para os que nós estamos num veículo de comunicação, temos que ser muito responsáveis com os termos. Não é uma fake news, afinal de contas ele usou os dados da variação do IPCA com as fontes oficiais de medição desse índice. A única coisa que ele fez foi omitir os fundamentos desses índices. Então, quando a gente publica isso desta forma, ou seja, ele usou dados verdadeiros, números verdadeiros, mas contextualizou de forma a levar a população a entender que esse percentual trata-se de um dado mensal, quando não é. Em junho de 2022 ele quis dizer o acumulado do ano. Em junho de 2023, o acumulado do ano. Então, é um exemplo de como nós podemos levar o eleitorado a conclusões e a argumentos que falseiam a verdade usando números verdadeiros. Eu só queria ressaltar isso. Os números que ele usou são verdadeiros, mas existe esta pegadinha. É um uso de dados verdadeiros que, no final das contas, leva a quem vê um meme desse a uma leitura enganosa e uma percepção, uma conclusão enganosa sobre o contexto econômico. Sobre isso era o que eu tinha a dizer, tá? Só para dizer que esses dados são verdadeiros, mas foram utilizados com uma finalidade que levou a uma percepção errada.
Agora, quanto ao MST, eu quero incluir uma coisa, né? Nós falávamos aqui, o governo Lula tem os seus ministérios. Antes tinha o Ministério da Agropecuária e Pesca, era um só, no Bolsonaro. Lula dividiu em 3. O da Agricultura, que está esvaziado com o Carlos Fávaro. O da Pesca, que é separado, porque, segundo o Lula, peixe não dá em terra, ele nunca viu peixe em terra. E o terceiro, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Esse é o mais importante, porque é o que detém maior quantidade de verbas e também cuida do INCRA e da reforma agrária. Este ministério tem uma companhia, e o figurão desta companhia tem um irmão. E o irmão deste figurão de dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário, ele é dono de uma cooperativa. E essa cooperativa é ligada ao movimento do Sem Terra. Eu mandei, se o Alemão puder pegar a foto que eu mandei, é a foto do presidente dessa cooperativa. Então o que aconteceu? Em março, muito antes de começar a CPI, portanto, o ministério, do qual faz parte um sujeito, mandou R$200 mil que foram para a compra de carros para uma cooperativa cujo presidente é irmão deste figurão do ministério. E essa cooperativa é ligada ao MST. Agora, o que é mais preocupante é o seguinte, não fosse só a relação de parentesco com o figurão do Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós temos que esta cooperativa que recebeu esses 200 mil para repassar, olha, tá aí, para quem nos acompanha pela internet, pela televisão, pode ver a foto do presidente da cooperativa, sem a tarja, todo mundo vê aí, ele está em meio a um evento do Sem Terra, né? Para ninguém ter dúvida sobre isso. Agora, acontece que a cooperativa deste senhor, ela estava com seu cadastro irregular e não poderia receber nenhuma verba pública até o ano de 2024. Então, além do parentesco, além do financiamento de Sem Terra, nós temos que esse foi um repasse irregular, porque esta cooperativa não poderia receber verba pública até o ano que vem. Pois é, uma situação extremamente delicada. Claro que a gente vai continuar o nosso giro de análises. Cristiano Beraldo, queria também escutá-lo acerca dessa conexão estranha que trouxemos na notícia, essa liberação de recursos para uma cooperativa ligada ao Movimento Sem Terra. Tem uma conexão familiar aí e a gente tem visto, né, inclusive, algumas sinalizações sendo dadas pela CPI que apura as invasões de terra, algumas conexões estranhas entre o governo federal e cooperativas ligadas ao MST. É preciso que toda e qualquer ligação entre o governo federal e o MST seja transparente, né? Olha, Caniato, o que mais me chama atenção é que o MST, segundo consta e é divulgado pela esquerda, é um grande produtor de arroz orgânico, é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil, é uma instituição próspera. Por que o governo federal está mandando dinheiro para uma cooperativa ligada ao MST comprar carro? É uma situação realmente muito curiosa, como se trata o dinheiro público e como o fluxo do dinheiro público põe por terra essa mentirada que se conta em relação ao MST. O MST é um grupo criminoso que invade terras particulares, propriedade privada, coloca à prova um alicerce fundamental de qualquer democracia, que é o direito à propriedade privada e à preservação dessa propriedade privada, e recebe das forças oficiais, e aliás não só do poder executivo, mas também do legislativo e muitas vezes do judiciário, um afago, um carinho, uma graninha. E aí a gente olha outro lado dessa moeda que tem a ver com essa notícia que o Pavinato trouxe e que foi comentada pelo Alan Gani, da queda da inflação, né? O Zeca Dirceu comemorando como se Lula, Haddad
e a sua equipe econômica tivessem feito um trabalho maravilhoso e revolucionário na economia brasileira em 6 meses, que tivesse reduzido, por força do trabalho, da inteligência, da eficácia deles, a inflação. O fato concreto é que, há um ano, nós estávamos no ápice dos efeitos da guerra da Ucrânia e da Rússia, porque houve embargos impostos à Rússia, houve todo um problema criado da logística de grãos, as commodities aumentaram muito de preço e, obviamente, os efeitos disso foram sentidos aqui no Brasil. Hoje, graças ao agro, esse ramo da economia brasileira que sustentou o crescimento do PIB esse ano, apesar de ser tão atacado pelo próprio Lula, que afaga o MST e leva na sua comitiva para a China João Pedro Stedley, e agora o agro vem oferecendo, graças à queda do valor das commodities, comida a preços mais acessíveis. O governo Lula é uma grande contradição. Eles sequer conseguem fazer a proteção daquilo que eles estão entregando como resultado. Eles têm esta habilidade absurda de, ao mesmo tempo que querem surfar a onda alheia, eles atacam aqueles que estão produzindo, atacam aqueles que estão ajudando o Brasil a superar as dificuldades que este próprio governo impõe à sociedade brasileira, ao empresariado brasileiro, ao agricultor brasileiro. E essas dificuldades estão só começando. Essas dificuldades ainda vão aumentar, tendo em vista a necessidade de aumento de arrecadação do governo. E o que o governo vai fazer com esse dinheiro do aumento de arrecadação? Não é executar um projeto de desenvolvimento do Brasil para que a gente possa corrigir os inúmeros problemas e defeitos que temos hoje, que precisam ser corrigidos para garantir um futuro próspero ao Brasil e à população brasileira. Não, ele vai pegar esse dinheiro e vai distribuir para cooperativas como essa, para a turma do MST, para esse tipo de gente. Ontem falamos aqui da Educaf, que conta com todo o carinho, com toda a simpatia da esquerda brasileira, desse governo. É o dinheiro que vai ser usado para pagar o salário do João Willis. É isso que o governo quer, eficiência zero, mas vai passando dinheiro, afagando, protegendo aquelas pessoas que desfrutam da intimidade preocupante com Lula e a sua turma. É isso, vamos fechar o nosso giro de análises em relação a essa informação que trouxemos há pouco. Vamos a Brasília, Cláudio Dantas com a gente. Dantas, falta na avaliação, você que acompanha há tanto tempo, essas discussões acerca do trabalho que é desempenhado pelo MST e também as relações que tem com partidos de esquerda, especialmente governos do PT, no âmbito estadual e, nesse caso, no âmbito federal. Falta transparência nas relações do governo federal com o MST? Bom, eu não sei se falta transparência na relação. Acho que a relação é ostensiva, ela é clara. Talvez falte transparência na prestação de contas desses recursos que são desviados historicamente, tá? É bom lembrar aqui que lá atrás, 2008, mais ou menos, tivemos uma investigação parlamentar sobre desvios aí envolvendo o MST, sobre invasões de terra, etc. E eu mesmo fiz um levantamento na época junto aos sistemas de prestação de contas do governo. E aí, eu, outros jornalistas, a gente descobriu o seguinte, a imprensa toda publicou isso na ocasião, descobrimos o seguinte, que o INCRA e o Ministério do Desenvolvimento Agrário direcionava recursos públicos para entidades, com o CNPJ naturalmente, né? Para entidades vinculadas à agricultura familiar. Cooperativas, associações, federações, etc. Só que o que acontece? Esse dinheiro, depois ele ia para essas lideranças dos sem terra. E muito provavelmente enriqueceram. Ou ele era desviado e usado em campanha, como Caixa 2, porque ninguém sabe o que foi feito com esse dinheiro. Boa parte desse dinheiro
desapareceu. As entidades nunca conseguiram comprovar esses recursos. O Tribunal de Contas chegou a abrir diversas apurações, condenou diversos desses dirigentes, né, a devolver dinheiro, milhões. Na ocasião eram 160 milhões de reais, 160 milhões de reais no governo, ali no primeiro e no segundo mandato, até primeiro e segundo até a metade do governo Lula. Imaginem, 160 milhões. Se você fizer a correção da inflação, vai dar aí meio bi, dinheiro que foi para essa turma. É bom que se acabe com essa falácia de que o movimento dos sem terra está aí para cuidar, né, de pessoas que não têm, que querem trabalhar a terra, de pequenos agricultores que querem trabalhar a terra e poder sustentar suas famílias, desenvolver a sua produção. Isso aí é falácia. O MST é um sindicato, virou uma espécie de sindicato do crime agrícola, do crime no campo. Ele faz a intermediação de recursos públicos, essa compra mesmo, você vê aí, compra de veículos. Existem várias denúncias no próprio INCRA, que agora está sendo ocupado por gente do MST, então provavelmente essas denúncias vão sumir, mas existem várias denúncias no INCRA, na Polícia Federal, no Ministério da Justiça, né, na própria Procuradoria, Ministério Público, diversas denúncias que dão conta do seguinte: o MST pega esse dinheiro, pega esses recursos, compra tratores, por exemplo, e o agricultor, se quiser usar, tem que pagar, tem que alugar. O agricultor tem que pagar pedágio. Se ele quiser certificar, por exemplo, lá, o arroz orgânico, se ele quiser ter a produção dele certificada, ele tem que pagar para o MST. Se ele quiser ter irrigação, fertilizante, ele tem que pagar para o MST. Aí fica fácil trabalhar a terra, né, minha gente? Fica muito fácil, essa gente não pega numa enxada. Vocês veem esses integrantes do MST fazendo turnê na Europa, fazendo turnê na China, viajando em comitiva presidencial, fazendo política aqui em Brasília, ocupando o gabinete, virando deputado estadual, federal, vereador, entrando para a política, entrando para a máquina pública, ocupando cargos no próprio INCRA. É a raposa cuidando do galinheiro. Essa gente não pega na enxada. O agricultor familiar, hoje, ele é refém do MST e de todo o sistema que o MST construiu ao longo dos anos com a ajuda de governos, federal, estadual e municipal, de governos de esquerda.